verdade, no Socrative, tá? Mas eu vou colocar aqui o resumão da nossa aula de resistência. Espera aí que ele não quer deixar. Vocês estão conseguindo ver aí? Vocês estão vendo, gente? Me respondam aí pelo microfone. Sim, professora. Tá. Então, o que que a gente viu? Tá bom. O que que a gente viu em relação aos mecanismos, né, de resistência do hospedeiro? Existem dois tipos, né, de resistência: a resistência inespecífica ou natural e a resistência específica, ou também conhecida como imunidade, né? Nesse processo de resistência natural, né, nós temos algumas classificações, alguns tipos de resistência, né? Então, a gente pode classificar nessa resistência natural, que na verdade não está relacionada às condições de imunidade, de especificidade ou de produção, né, de anticorpo específico frente a um agente. Tá? Então, essa é a diferença entre a resistência natural e a resistência específica. Então, a natural, ela está relacionada às condições fisiológicas e anatômicas do animal, né, do hospedeiro, na verdade, né, que pode ser um animal ou não, do hospedeiro, que vai lhe conferir essa resistência inespecífica. Então, que características são essas, né? Relacionadas a barreiras naturais, mecanismos preventivos, os mecanismos defensivos e a natureza da resistência. Tá? Então, o que, que a gente viu, né, como exemplo dessas barreiras naturais? Quem podem ser, quais são, né, as barreiras naturais que funcionam como uma resistência inespecífica do hospedeiro? Pele, mucosa. Vocês não conseguiram ver a aula, gente? Isso. Então, a gente tem ainda características, né, inerentes à pele que vão conferir essa resistência natural, né? Que pode ser a espessura da pele, então, que varia, né, de uma espécie para outra. A secreção, né, sebácea, que vai conferir uma impermeabilização, né, daquela pele, estrutura mesmo da pele, né, em relação às camadas, porque, por exemplo, a gente aqui não está falando de somente de hospedeiros vertebrados, né? Se a gente trabalha, por exemplo, com artrópodes, que podem ser considerados, né, hospedeiros, e que eles também apresentam essa resistência inespecífica, né? Eles vão apresentar características na cutícula, né, que conferem uma resistência natural. Né? Então, que características são essas? Né? A quitina, que reveste essa cutícula desses hospedeiros, né, desses artrópodes. Então, essa quitina que é enrijecida, né, ela já dificulta a penetração de alguns agentes etiológicos. A própria estrutura dessa cutícula, né, em relação à camada de lipídios, que também tem características antimicrobianas, né? Então, são características relacionadas a essa cutícula, né, do animal, do artrópode, que a gente pode aqui estar fazendo, né, uma analogia com a pele, né, de um hospedeiro vertebrado, que confere essa resistência inespecífica, né? E a gente também viu lá na aula que, além da pele, existem outras características também, tá, gente? Relacionadas à pele que conferem essa resistência. E as mucosas também, né? Cada mucosa, né, em sua especificidade, vai apresentar determinadas características que, por si só, já conferem a resistência inespecífica, né, para esse hospedeiro.
E aí a gente passa, então, para os mecanismos. Que exemplos de mecanismos preventivos nós podemos citar aqui? Só um minutinho, gente. Um minuto. Peraí. Não, mamãe não pode. Voltei aqui, gente. Tinha caído. Não sei o que aconteceu aqui com a internet. Peraí, deixa eu só marcar aqui a presença da Rafaela. Então, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tá, deixa eu voltar aqui com a apresentação. Então, nós vimos, né, as barreiras naturais, né, como exemplos nós temos a pele, né, e as mucosas, então, que tal, né, cada uma tem uma especificidade que lhe confere, né, uma resistência específica, né, para esse hospedeiro. Então, vocês conseguiram entender todos os exemplos que eu fui colocando para vocês? Isso é mais, essa aula é bem tranquila, né? Porque vocês já viram isso lá na imunologia. É assim para a gente entender, no contexto da epidemiologia, como que essa resistência, né, do hospedeiro, ela vai influenciar, né, nessa interação, né, com o ambiente, com o agente etiológico, na ocorrência, na determinação da ocorrência de uma doença ou de um agravo, tá? Então, é esse contexto, né, que eu queria que vocês entendessem. E aí a gente trabalha, né, esse conteúdo, né, esse conhecimento acumulado de vocês, né, das outras disciplinas aí que vocês já realizaram, tá? Em relação aos mecanismos preventivos, né, são aqueles reflexos, basicamente, que os hospedeiros vão apresentar, e isso impede, de alguma forma, né, que aquele agente etiológico ou, né, aquela partícula estranha adentre no organismo desse hospedeiro, provocando, assim, alguma alteração, né, no organismo do hospedeiro, tá? Então, como exemplos, né, desses mecanismos preventivos, nós vimos, né, o reflexo palpebral, o reflexo do músculo cutâneo, né, que geralmente a gente vê isso muito nos bovinos, nos equinos, né, que eles ficam tremendo, né, geralmente quando estão ali muito parasitados por moscas, principalmente, né. Abano de cauda, orelhas, tosse, espirro, né, entre outros exemplos que eu coloquei lá na aula para vocês, tá? Em relação
aos mecanismos defensivos, né, eles estão mais relacionados com fatores humorais e metabólicos, né? Humorais, na verdade, metabólicos e hormonais, né? Que esses hospedeiros vão apresentar, vão desenvolver e que podem, né, estar reduzindo esse processo de infecção desse agente etiológico, tá? E uma última, né, um último fator que interfere nessa resistência natural ou inespecífica está relacionado à natureza da resistência desse hospedeiro, né? Então, existem alguns aspectos, né, que estão relacionados à espécie, raça, sexo, a idade desse hospedeiro, que pode estar influenciando, né, em maior ou menor grau para a ocorrência de determinadas doenças ou agravos, tá bom? Então, isso, né, é uma revisão assim bem simplória, né, do que seria essa resistência natural ou inespecífica, tá? E em relação à resistência específica, né, ou à imunidade, está associada, então, à produção de anticorpos, né, mediante a uma resposta específica, né, para esse agente etiológico, tá? Então, as formas, né, de desenvolvimento dessa resistência específica, ela pode se dar, né, de uma forma ativa ou passiva, tá? Ativa, né? Como é que a gente diferencia, né, essa forma ativa ou passiva? Está relacionada em relação à produção desses anticorpos, né? Se ela é produzida, né, frente, né, mediante, né, ao próprio contato, né, com o agente etiológico ou com o antígeno, tá? Deixa eu voltar aqui que tem alguém pedindo para entrar, gente. Peraí. Então, nessa imunidade ativa, né, ela está relacionada a esses elementos específicos de defesa que são gerados no próprio organismo do hospedeiro, tá? Na passiva, essa produção é gerada no organismo de outro hospedeiro, tá? E transferida artificialmente para esse hospedeiro ou naturalmente adquirida, tá? E aqui na ativa, ela é essa resposta, né? Essa resistência, ela é desenvolvida, né, no próprio organismo do hospedeiro mediante, né, a um estímulo que pode ser ao próprio agente etiológico, né? Quando existe uma infecção natural, o contato com esse agente etiológico, e aí a gente diz que é uma resistência ativa naturalmente adquirida, ou quando esses antígenos eles são preparados artificialmente, né, e administrados nesse hospedeiro para a produção ativa desses anticorpos, tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, né, de uma imunidade ativa artificialmente induzida, né, é através da vacinação, certo? Então, a gente viu, né, basicamente, a diferença, né, entre a resistência natural e a resistência específica. Deixa eu voltar aqui, que tem alguém querendo entrar. Então, gente, alguma dúvida em relação a esse tipo de imunidade? Em relação à resistência? É bem tranquilo, né? Vocês estão vendo aí a minha outra tela, que é em relação à aula de mecanismos de propagação, gente? Ainda não estou Sim? vendo, não. Não? Não, não apareceu nada para mim, não.
Agora foi. Foi, agora foi. Tá. Então, o que a gente precisa entender, né, quando a gente trabalha a propagação dos agentes etiológicos causadores de doenças, né, numa determinada população? Alguns aspectos, né, epidemiológicos que vão determinar, na verdade, toda a estrutura da cadeia epidemiológica ou a cadeia de transmissão dessa doença, né, na população. Então, a gente precisa entender quem hospeda e elimina o agente etiológico, como esse agente etiológico abandona o hospedeiro, que recurso esse agente etiológico vai utilizar para alcançar um novo hospedeiro, né, ou seu hospedeiro susceptível, como esse agente penetra nesse novo hospedeiro, quem pode adquirir a doença, né? Quem é esse hospedeiro susceptível? Então, gente, esses pontos, eles precisam ser muito bem caracterizados, né? E por que a gente precisa conhecer todas essas questões na cadeia epidemiológica das doenças? Quem me responde? Professora, você pode repetir a pergunta? Por que nós precisamos definir, né, ou conhecer todas essas questões epidemiológicas em relação à ocorrência de uma doença? Em relação à Eu propagação de uma acredito que doença, né, que vai levar à ocorrência dela numa determinada população. eu acho que ajuda a saber como que ela é transmitida, né, como ela se propaga, os seus sintomas, para poder tratar também, né? E só pensando em tratamento, porque olha só, em relação a essas questões que estão apresentadas aí na tela para vocês, né? Quem hospeda e elimina o agente etiológico? Que nome, né? Que termo na epidemiologia a gente dá para esse indivíduo que hospeda e elimina o agente etiológico? Vetor. Pode ser um vetor, né? Pode ser um vetor? Não, o vetor, na verdade, não. O vetor, ele é considerado um mecanismo de transmissão, tá? É ele que faz a transmissão desse agente etiológico da fonte de infecção para um hospedeiro susceptível, tá? Então, o vetor é o recurso aí, ó, que o agente etiológico utiliza para alcançar um novo hospedeiro. Então, é o hospedeiro. Quem hospeda e elimina o agente é o hospedeiro. No caso aqui, né, a gente especifica, né, categoriza esse hospedeiro como sendo uma fonte de infecção, tá? E ele é essa fonte de infecção nada mais é do que o hospedeiro vertebrado, que ele tem o agente etiológico no seu organismo e ele é capaz de eliminar esse agente para o meio externo, né, possibilitando o alcance desse agente etiológico de novos hospedeiros susceptíveis, tá? E nós vimos nessa aula que essa fonte de infecção, ela ainda pode ser categorizada, né? Dependendo, ela vai apresentar diferentes características que nós podemos classificá-las como sendo o quê? Que tipos de fontes de infecção nós vimos aí ao longo dessa aula? Né, que as fontes de infecção, elas podem ser classificadas como doentes, né, como portadores, como comunicantes ou os reservatórios. Lembram disso? Todos eles são hospedeiros, todos eles são fontes de infecção, mas a gente ainda determina uma outra classificação, né, que é quanto ao agravo sofrido por esse hospedeiro. Tá? Então, dependendo do agravo que esse hospedeiro sofre, né, esse hospedeiro, a fonte de infecção, a gente pode classificar como um doente, como um portador, como um comunicante ou como um reservatório. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E aí, para cada uma dessas classificações, né, nós temos especificações. Né? O que é um doente? É aquela fonte de infecção ou aquele hospedeiro, né, que vai manifestar sinais ou sintomas clínicos,
diferente do portador, que não vai apresentar sinais ou sintomas, tá? Mas o que tem que ficar claro, ambos são fontes de infecção, ou seja, ambos eliminam o agente etiológico, tá? Então, não é porque o portador não tem sinal ou sintoma que ele não é capaz de eliminar o agente etiológico, muito pelo contrário. Ele é capaz de eliminar o agente etiológico. E aí, ele pode assumir uma importância epidemiológica talvez até um pouco maior, né? Nessa cadeia epidemiológica da doença. Por quê? Por que vocês acham isso? Ou vocês não acham isso? Por que o portador pode assumir um papel epidemiológico maior do que um doente típico, vamos dizer assim? Porque ele pode ser mais prejudicial a toda a população? Prejudicial em que sentido? Ele pode ser mais prejudicial, mas em que sentido? Elabora mais essa sua resposta aí. Em contaminar todo mundo e fazer uma pandemia, por exemplo. Eita, nossa. Por que isso? Por que pode causar uma pandemia? A gente vai ver qual é a definição, né, de pandemia mais para frente aí, em forma de ocorrência de doença. Mas por que um portador ele pode trazer essa consequência, né, de um estado de pandemia em relação a uma doença? Porque ele pode ser um transmissor, não? Porque na verdade ele é, né? Ele é aquela fonte de infecção que elimina o agente etiológico, mas e o que faz com que característica ele vai apresentar que pode dificultar o controle dessa disseminação do agente etiológico? Ele não apresentar sintomas? Ele mascarar os sintomas. Exatamente. O fato, né, do portador não manifestar sinais ou sintomas clínicos e ele eliminar o agente etiológico é um problema grave em relação a controle, né, e prevenção desse agente etiológico, da disseminação desse agente etiológico. Né? E isso, como a Nathalie falou, né, que pode gerar, né, a pandemia, é o que realmente aconteceu, né, na pandemia do novo coronavírus. Agora, né? É o que está acontecendo agora. Exato. Porque a maioria dos indivíduos, né, que têm o novo coronavírus, eles são assintomáticos. Ou seja, eles são considerados portadores, né? Eles não apresentam sinais ou sintomas. Ou tem mas uma sintomatologia leve. Eles eliminam o agente etiológico. Tá? Então, isso faz com que esse indivíduo, né, ele não seja detectado, né, e ele está eliminando esse agente etiológico, disseminando esse agente para novos hospedeiros susceptíveis. E aí a gente pode ter essa ocorrência da doença nessa forma de pandemia, né, ela distribuída, né, por amplos espaços geográficos. Tá? Então, a gente precisa conhecer bem, né, entender todas essas categorizações, né, de fontes de infecção, porque cada uma delas terá a sua importância epidemiológica na cadeia epidemiológica, né, dessa doença. Isso tudo nos permite, né, determinar as ações de prevenção e controle. Então, essas ações de prevenção e controle é que são o alvo, né, de todas essas questões aqui. Né? Nós precisamos conhecer, né, entender todas essas questões que estão apresentadas aqui para vocês, justamente para sabermos, né, quais são as medidas de prevenção e controle, onde nós teremos que determinar que essas ações sejam realizadas, né, para que consigamos interromper, né, essa cadeia de transmissão e assim evitarmos, né, a ocorrência de muitos casos da doença. Tá? Então, por isso é importante todo esse conhecimento aqui. Tá? Então, saber quem hospeda e elimina o agente etiológico, ou seja, conhecer a fonte de infecção, categorizar essa fonte de infecção, né, como sendo um doente, né, típico, atípico ou
em fase prodrômica, né? Categorizar se essa fonte de infecção é um portador, né? E quais são as classificações desse portador, se é um comunicante, né? Ou se é um reservatório. E aí, em relação, né, a reservatório, nós temos algumas, né, literaturas, e aí isso gera dúvida mesmo, né? Porque alguns autores classificam o reservatório como sendo, né, aquela fonte de infecção, aquele hospedeiro vertebrado, que ele elimina o agente etiológico, mas ele não desenvolve sintomas, tá? Mas a corrente epidemiológica, né, que é mais aceita, e isso a gente vê claramente, né, na epidemiologia da raiva, entre outras doenças, né, que o reservatório ele pode sim adoecer, né, em função da infecção daquele agente etiológico, tá? Então, a gente tem que levar em consideração essa característica do agente etiológico, então do reservatório, perdão, que ele pode sim vir a manifestar sinais ou sintomas clínicos em decorrência da infecção, né, de albergar aquele agente etiológico e pode vir a morrer em função dessa infecção, tá? Mas vocês também podem ler o contrário. Mas a corrente que é mais aceita na epidemiologia é essa, tá bom? Como esse agente etiológico abandona esse hospedeiro, né, essa fonte de infecção, então a gente precisa conhecer quais são as vias de eliminação desse agente etiológico. Então, lá na aula gravada, né, eu comentei isso com vocês, que é importante ter esse conhecimento, né, e em função, né, do local, né, onde esse agente etiológico ele vai se multiplicar, ele vai se desenvolver, existe uma via de eliminação que é mais comum, né, para esse agente etiológico, e geralmente essa via que é mais comum é a via que tem uma importância epidemiológica maior, tá? Então, é nessa que nós temos que direcionar todos os esforços, né, para a determinação das ações de prevenção e controle, mas isso não significa que seja a única via de eliminação, tá? Isso tem que ficar claro. Mas que existe aquela que assume uma importância epidemiológica maior. Além da via de eliminação, né, qual é o recurso, qual é o mecanismo que esse agente etiológico ele vai se utilizar, né, para alcançar um hospedeiro susceptível? Então, é o que a gente define, né, como as vias de transmissão desse agente etiológico. E aí, na aula, nós vimos, né, as inúmeros exemplos, né, de vias de transmissão que esse agente etiológico pode se utilizar. A partir do momento que ele utiliza, né, essa via de transmissão, que também, né, de uma forma em geral, baseado na via de eliminação, ele vai apresentar, né, uma via de transmissão que pode ser a mais comumente utilizada, e por isso ela também apresentar, né, uma importância epidemiológica maior, tá? E a partir do momento em que ele alcança, né, ele consegue esse recurso para alcançar um novo hospedeiro, quem é esse novo hospedeiro e qual a porta preferencial de entrada desse agente etiológico no novo hospedeiro, tá? Isso também é muito importante. Então, essas questões epidemiológicas, elas precisam ser levantadas, né? Precisam ser bem entendidas, compreendidas, para que nós possamos definir, né, as ações sanitárias e impedir, então, tentar quebrar, né, essa cadeia de transmissão, evitando, então, a ocorrência de novos casos da doença, tá? Então, essa, né, é uma parte, assim, bem geralzona, né, da nossa aula, baseado nesse contexto, né, nós tivemos outros desdobramentos, né, ao longo da aula, que está lá especificada. Então, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, né, que a gente possa estar tirando aqui. E deixar aí, né, essa 1 horinha de aula que a gente teria, para que vocês possam, né, assistir a aula, quem não assistiu, quem já assistiu, né, ter a oportunidade de assistir novamente, agora com essas explicações que eu dei aqui, né, tentar entender melhor todo o contexto da aula,
porque a nossa provinha já é na semana que vem, tá? Então, eu tentei fazer, né? Essas 2 aulas ficaram um pouco menores, né? Então, em 1 hora e um pouquinho, vocês conseguem assistir as 2 aulas, tá bom? Então, alguma dúvida, galerinha? Professora, os reservatórios que não possuem sintomas, é errado chamar de assintomático? Oi? Os reservatórios que não possuem nenhum tipo de sintoma, são só animais que não desenvolvem a doença, mas adquirem a doença, eles podem ser chamados de assintomáticos? É errado chamar de assintomático? Não, não é errado, né? Ele não vai manifestar sinais ou sintomas, mas o que caracteriza, né, essa fonte de infecção como sendo um reservatório, né? É a característica desse hospedeiro, ele ser o responsável por manter o agente etiológico na natureza. Então, assim, a fonte de infecção é responsável por essa manutenção, mas ele pode também, num determinado momento de interação com esse agente etiológico, ele ele é o reservatório, mas ele pode estar doente, tá? Então, nesse caso, ele é o reservatório porque ele mantém o agente etiológico na natureza, né, e faz esse link, né, para outros hospedeiros, né, vertebrados. E naquele momento, né, de interação, ele pode se apresentar doente. E aí, quais são as categorias, né? E a gente vai estudar lá quais são as categorias. Pode estar apresentando, né, sinais típicos ou atípicos. Mas, independente, né, desses sinais serem característicos ou não da doença, existem sinais e alterações, tá? Diferente da categoria de portador, né? Que o portador, ele não tem, né? Ele não vai manifestar sinais ou sintomas que levem, né, à suspeição da doença, tá? E uma coisa também que tem que ficar claro, né? Que essas categorias de fonte de infecção, elas não são engessadas, né? Lembra que a gente está trabalhando um processo, né? Uma coisa que é dinâmica, um processo saúde-doença, né? Dentro daquele contexto de história natural da doença, onde a interação entre o agente etiológico, o hospedeiro e o ambiente em que eles estão inseridos, né, está acontecendo, né, e essa interação pode levar à ocorrência, né, de sinais ou sintomas da doença, né, mas que também podem não levar. Né? Então, esse dinamismo é que a gente tem que pensar. Então, num determinado momento, né, da história natural da doença, aquele indivíduo ele pode ser uma fonte de infecção, da fonte de infecção ele passar a ser um doente, né, um doente inicialmente atípico e depois um doente típico, ou um doente, né, em fase prodrômica e depois evoluir para o típico e assim vai, né? Porque tudo depende dessa interação entre o agente etiológico e o hospedeiro, né? Que vai estar levando, né, a determinação de sinais ou sintomas, tá? Então, essas categorias, elas podem estar evoluindo também, né, sendo modificadas à medida em que vai ocorrendo essa interação, né, entre hospedeiro e agente etiológico, tá? Consegui tirar a sua dúvida? Sim, professora, muito obrigada. Por nada, querido. Mais alguma dúvida aí, gente? Eita, tem alguém ouvindo a música aí? Desliga o áudio. Ó, tá ouvindo música e não tá prestando atenção na aula. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, ó, aproveita então, ó, essa 1 hora e 15 aí que vocês teriam ainda, né, relacionadas à disciplina. Olhem lá a matéria, a aula, assistam a aula,
quem ainda não conseguiu assistir, né, para ter esse primeiro momento com o conteúdo.